Já abriram a Bíblia? Salmo de número 127. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Estamos na série Os Cânticos dos Degraus. São os 15 salmos, Salmo 120 até o Salmo 134, que eram as canções que o povo, os judeus ali, o povo de Israel, iam cantando rumo a Jerusalém. Eles iam louvando a Deus com essas canções, e esse Salmo de hoje também é mais uma dessas canções que eram cantadas, entoadas pelo povo. Antes da leitura do texto de Salmo 127, preste atenção na minha pergunta. O que para você caracteriza uma pessoa vitoriosa? O que é ser um vencedor para você? Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas dizem assim, olha, ser vencedor para mim é pontinho, pontinho. É o quê? É conquistar uma promoção, é alcançar um sonho ou realizar um sonho. O que seria ser um vencedor para você? O que seria ter uma vida vitoriosa? Esse salmo vai nos ajudar a entender a importância daquilo que nós edificamos, daquilo que nós construímos. E eu queria estar meditando com os irmãos nesse salmo tão precioso, que serve para as nossas vidas, serve para a nossa família, serve para o nosso dia a dia. Esse salmo ele fala três áreas muito especiais, que é a casa, a cidade e a família. E nós vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Pai, a tua palavra lida. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bem, esse salmo, como eu disse, ele trata de três áreas importantes, a casa, a cidade e a família. A nossa casa, o salmo fala sobre construção, fala sobre a cidade e fala sobre a família. Seguindo e olhando esse texto, percebemos a importância, ou como que o povo estava tendo uma direção agora para se preocupar com a família, se preocupar com os seus projetos também, se preocupar com a cidade. E qual tem sido a nossa preocupação também nos dias de hoje, nesse exato momento? Eu queria resumir mais ou menos toda a palavra aí no iniciozinho do Salmo, quando diz lá, se o Senhor não edificar a casa. Existe uma expressão no latim chamada nisi dominus frustra, que é uma expressão adotada aí lá na Escócia. Você vai procurar nos castelos da Escócia, você encontra essa frase assim, nisi dominus frustra, que significa sem o Senhor é tudo em vão, ou sem Deus tudo é em vão. Essa expressão que os escoceses adotaram nos castelos, adotaram nas casas, colocaram bem grandes lá, e começa aqui no Salmo, é um resumo de tudo. Sem Deus, tudo é em vão. Esse Salmo nos direciona a entendermos isso. Deus como o nosso edificador, o nosso protetor, o nosso provedor, se não for o Senhor, se não for Deus na sua vida, se não for Deus na minha vida, tudo será em vão. Seja a conquista de um projeto, seja a conquista de um sonho, nós podemos começar algo, podemos lutar por algumas coisas, mas sem Deus, tudo será em vão. Porque sem Deus, nada temos, sem Deus, nada somos, e sem Deus, nada podemos fazer. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa vez disse, sem mim, lá em João 15:5, sem mim nada vocês podem fazer. Só que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão a todo momento querendo dizer, olha, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero da minha vida. Muitos querem viver uma vida
independente de Deus, viver a sua vida sem prestar contas a Deus, sem estar debaixo da orientação de Deus, e muitos começam projetos, e quando dá errado que se lembram, olha, eu preciso pedir ajuda a Deus, mas o segredo é sempre iniciar com Deus. O autor desse salmo é Salomão. Você pegar lá no início, você vai encontrar que Salomão foi o homem que escreveu esse salmo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra, porém, ele não era perfeito. Eu amo a palavra de Deus porque ela não esconde os erros. Não é um livro onde a gente vai olhar pessoas sobrenaturais, homens sobrenaturais. Eram homens de carne e osso, homens falhos como você, como eu, como todos nós, pessoas que falhavam, e Salomão também foi um homem que falhou. O autor desse salmo também cometeu erros, o autor desse salmo também fez coisas erradas, o autor desse salmo, Salomão, também, como diz o outro, vacilou. E talvez você veio aqui e diga assim, mas eu já vacilei essa semana, já errei esses tempos, ou esse tempo eu tenho errado em alguma coisa, mas nós trazemos à nossa memória que não existe nada que o Senhor não possa consertar. E talvez essa noite seja uma noite de conserto, de você com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus. Quando nós olhamos para Salomão, o autor desse salmo, ele falhou. Sim, o seu reino teve divisão, seus casamentos negaram a Deus, e parte do seu programa de construção não foi sábio. E aí, o que esse homem, movido de uma experiência, movido de tantas coisas que ele fez, admirado por tantos, ele tinha a ensinar não somente àquele povo, mas a todos nós. Aqueles peregrinos que iam cantando essa canção e iam rumo a Jerusalém, e nós que estamos indo também rumo a Jerusalém celestial. Vamos aprender com Salomão. O que Salomão nos ensina aqui nesse texto? Em primeiro lugar, Salomão ele fala em edificar sem o Senhor. Os versículos 1 e 2, se você não fechou a Bíblia, observe que está escrito. Versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão ele começa registrando algo muito particular ali para o povo e para todos nós, quando ele vai dizer, olha, se o Senhor não edificar, se não for Deus o construtor, se não for Deus o edificador, se não for o Senhor que vai edificar a casa, guardar a cidade, isso tudo será em vão. Os esforços serão em vão. Quantas pessoas têm colocado toda a sua energia em alguns projetos, em algumas coisas, mas não se esforçam para ter mais de Deus em sua vida? Quantos projetos fracassam, como nós já falamos, e no final que pedem ajuda ao Senhor? Salomão aqui deixa registrado esse salmo quando ele escreveu, e o povo adotou ali como esse momento de peregrinação para Jerusalém, e eles iam cantando essa canção, se o Senhor não edificar. Salomão nos ensina que precisamos construir com Deus. Não faça nenhum projeto sem Deus, não construa nada sem Deus, não vale a pena. Por isso ele vai dizer, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não estiver ali presente, não vai valer a pena. Vivemos um tempo onde muitos sonhos, muitos projetos estão aí paralisados, mas sabemos que os planos e os projetos de Deus na sua vida não estão parados. Não estão parados. Deus sendo o nosso construtor, o nosso edificador, aquele que vai estar nos ajudando, tudo vai ser diferente. E o povo ia cantando isso com toda a sua fé, declarando, se o Senhor não for Ele, se não for Deus aquele que vai nos ajudar. E em muitos momentos nós pedimos ajuda de alguém, que às vezes está do nosso lado, pedimos ajuda de um amigo, pedimos ajuda de alguém ou de alguma situação, mas ao olharmos para esse primeiro versículo, precisamos ter na nossa mente que o Senhor, Ele é aquele que pode nos ajudar a todo momento, a edificar, a construir. Aqui ele fala de casa, mas você pode colocar os seus sonhos, os seus projetos, a sua
aquilo que você quer construir nessa terra, aquilo que você quer edificar. Não é pecado você ter sonhos, não é pecado você desejar as coisas, mas o segredo principal é sempre estar com a ajuda de Deus na sua vida. Versículo 2, ele vai dizer: será inútil se levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Versículo 2. Será inútil. Agora, Salomão vai falar de alguém muito determinado. Pense numa pessoa que acorda de madrugada, com um propósito, com um desejo. Ele vai dizer: será inútil você acordar de madrugada, cedo, dormir tarde. Quantas pessoas estão focadas num projeto, num objetivo, e dizem assim: olha, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou acordar cedo. Tem disposição para acordar cedo, tem disposição para dormir tarde, tem disposição para passar o tempo todo buscando aquele desejo do seu coração. Isso aqui, na verdade, é um retrato de alguém obcecado por alcançar algo na sua vida. Talvez você conheça alguém dessa maneira. Eu conheço alguém que acorda muito cedo para trabalhar, sai para o seu trabalho, o seu expediente termina às 5 e ele vai para outro trabalho, vai até às 10, 11, se deixar, vira a noite toda, não dorme. E nós nos conhecemos desde pequeno, criados juntos. Ele dizia assim para mim: não, quando eu tiver essa idade aí, 40 anos, eu vou parar. E durante a sua caminhada, desde novo até hoje, já conquistou muita coisa, muitas coisas. E até esse exato momento, ainda não parou um momento para poder aproveitar o seu tempo, desfrutar do seu tempo com a sua família, desfrutar do seu tempo com Deus. Quantas vezes e quantas pessoas vivem assim? O tempo inteiro: olha, eu acordo cedo, eu vou dormir tarde, porque eu quero alcançar o meu sonho, eu quero alcançar o meu objetivo, mas sem Deus, tudo é em vão. Tudo é em vão. Não podemos deixar Deus de fora dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos. Não podemos deixar Deus de fora daquilo que está no nosso coração. O que está queimando na nossa mente, no nosso coração nesse exato momento. O salmista, quando faz esse retrato aqui, Salomão dizendo: olha, não vai adiantar você, será inútil se levantar cedo demais, dormir tarde demais, fazer isso tudo sem Deus. Agora, como é bom você, quando acordar amanhã de manhã, não sei se você vai acordar cedo, não sei se você vai acordar tarde, mas quando você acordar amanhã, você poder dizer assim: olha, eu acordei, estou vivo, porque o Senhor está me sustentando, porque eu sou guardado e protegido pelo Senhor. E eles precisavam entender isso. O restante do versículo ele vai dizer: aos seus amados ele dá quanto dormem, apontando para o cuidado de Deus para com os seus, para com o seu povo. Essa consciência precisava estar na mente daqueles homens e mulheres que estavam ali caminhando, adorando a Deus e cantando essa canção. Nós precisamos ter essa consciência a cada dia. O Senhor está cuidando de nós. Você não ouviu? O Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada um de nós, das nossas vidas, cuidando de tudo aquilo que nós estamos às vezes ansiosos, preocupados. E esse texto aqui, esse versículo 2, Salomão fala disso, de um homem que estava preocupado, a sua mente estava voltada para esse objetivo: trabalhar, trabalhar, trabalhar para conquistar. Sem Deus, tudo é em vão. Onde está Deus nos seus projetos? Onde está Deus nesse exato momento? Qual é o tempo que nós estamos investindo na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor? Qual é o tempo que nós estamos dedicando ao Senhor? Somos capazes, a gente falou aqui esse retrato, de, assim como esse homem do Salmo, de passarmos a manhã, a tarde e a noite por um objetivo. E às vezes nós falamos: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer isso ou aquilo outro, não tenho tempo para estar na igreja, não tenho tempo.
falamos isso, e a pandemia veio tão somente também para revelar para a gente que tempo nós temos. O que nós precisamos é aproveitar o nosso tempo. E eu quero te dar uma direção. Aproveite o seu tempo para buscar a direção de Deus para a sua vida. Para buscar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque se nós investirmos todo o nosso tempo, toda a nossa dedicação naquilo que nos afasta de Deus, será inútil. Agora, quando nós investimos o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa vida no Senhor, nós, com certeza, seremos plenamente satisfeitos em Deus, plenamente satisfeitos no Senhor. Jesus Cristo, certa vez, disse lá em Mateus 6,21, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso nos remete para esse momento desse salmo aqui, sabe? A obsessão pelas coisas, de ter as coisas, de conquistar as coisas, não pode ser maior do que a nossa vontade de ter mais de Deus na nossa vida. Todos nós podemos desejar, como eu disse, não é pecado você querer ter algo novo, de repente ter uma outra casa, ou mudar de casa, ou comprar um carro, nada disso é pecado. Agora, nada disso pode atrapalhar a nossa jornada com Deus, a nossa caminhada com Deus. Nada disso pode ser mais importante que o tempo que nós passamos na presença de Deus. Nada disso pode ser mais importante. Jesus, certa vez também, ele contou uma parábola de um homem, e a gente já até pregou sobre essa parábola, de um homem que, muito rico, que ele dizia, que certa vez ele disse, olha, eu vou fazer para os meus celeiros, eu vou colocar mais coisas aqui, eu conquistei muita coisa. E aí Jesus contando que aquele homem estava se gabando, se olhando para a sua riqueza, olhando para os seus bens, e Jesus disse o seguinte, ó, louco, essa noite te pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Jesus lá contou essa parábola no Novo Testamento, falando dessa obsessão que às vezes nós somos levados a ter, a querer a todo momento, e deixamos a obsessão nos afastar de Deus, da palavra de Deus, da oração, da busca pelo Senhor. Por isso que Jesus alertava sobre isso lá no Novo Testamento, por isso que Jesus falava sobre isso, a ansiedade de conquistar, de ter. Tudo nessa terra é passageiro. O que não passa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos mudar o nosso foco. Precisamos aproveitar o fôlego da vida que está diante de nós. Aqui temos vários curados aqui do coronavírus já. Glória a Deus por isso. Temos vários curados. E sabemos que quem passa por essa enfermidade, quando você sente um pouquinho só de falta ali de ar, como é ruim. Aí a gente vê a importância do fôlego, a importância do ar, a importância de respirar. Como tudo que está diante de nós hoje, o cheiro, a nossa visão, o nosso caminhar, tudo isso, nós precisamos ter um coração grato a Deus, pelo cuidado dEle nas nossas vidas, amém? Salomão também fala, em segundo lugar, sobre edificar uma família com Deus. Primeiro, Salomão falou sobre esse retrato, essa importância de você estar realizando as coisas com Deus e não sem Deus, O homem aqui estava preocupado em edificar a casa, em guardar a cidade, em conquistar os seus sonhos, mas Deus ficava de lado. Agora é o que ele vai falar, os versículos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A primeira metade dos Salmos nos ensina sobre as advertências, e a segunda metade sobre as recomendações de Deus para o seu povo. Se a gente voltar para o capítulo 126, o povo, depois do cativeiro, eles viram o cuidado de Deus, as grandes coisas, mas eles precisavam continuar, seguindo em frente,
Nesse exato momento, a Igreja de Cristo, Igreja Batista Central, nós precisamos continuar seguindo em frente. Essa igreja vai completar 65 anos aqui na nossa cidade. E há 65 anos tem proclamado que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos continuar. Como povo de Deus, precisamos continuar. E aí, nessa recomendação, Salomão fala algo muito importante. Olha o versículo 3, os filhos são a herança do Senhor. É Deus que concede filhos, seja a maneira que for, seja biológico, do coração, por meio de adoção, os filhos são herança de Deus. Somente Deus dá filhos. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Tudo é permissão de Deus. E aqui, esse povo, por que está escrito isso aqui? Porque eles precisavam confiar em Deus no momento de adversidade. Depois de tanto tempo de sofrimento, eles precisavam dar continuidade. E muitos deles estavam com medo, muitos deles estavam preocupados. E quando a gente olha e fala do versículo 3, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa herança que Deus dá. Nos dias de hoje, já fiz isso aqui, mas vou fazer de novo. Criar filhos é fácil ou não? Sim ou não? Eu vou dizer que é fácil criar. Aí você vai dizer, pastor, você não tem filho ainda, mas criar, vou te provar que é fácil. Já fiz isso aqui na igreja, já falei. Por quê? Criar não tem dificuldade nenhuma. Você pode criar um gato, você pode criar um papagaio. Como é que você faz? Dando comida, não é isso? Já pegou, né? Captou. É só criar, é só você alimentar. Só que nos dias de hoje, criar é o quê? Você dá alimentar, dá roupa, dá um celular para distrair, dá um videogame, dá um PlayStation. Você fica tranquilo, não é isso? Aí fica feliz, não é isso, Daniel? Os filhos ficam felizes. Só que o modelo bíblico não é esse, é educação. Educar os filhos é o desafio. Hoje, eu estou aqui porque se cumpriu algo na minha vida, que está em Provérbios 22:6, que diz lá o seguinte: instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Muitos no nosso tempo, nesse tempo de tecnologia, deixam os canais, a internet, educar os filhos. Quando na Bíblia a orientação é outra. Esse povo aqui precisava caminhar e seguir com esses princípios. A herança do Senhor, que eram os filhos, eles precisavam ser criados. Como é fácil para um pai, para uma mãe dizer, meu filho não quer nada na escola. Meu filho não quer saber de Deus, a culpa é do pastor. O filho não quer estudar, a culpa é do professor. É fácil fazer isso. Agora, o desafio de Deus é a educação. E eu queria que você abrisse a Bíblia aí, pais, mães, avós, tios, para toda a igreja, para todos nós. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Deuteronômio 6, do versículo 4 a 9. Se você quiser, não der tempo para abrir, pelo menos anote, deixa aí. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 a 9. A orientação de Deus: escute, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falará. E quando estiver em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar-se, também deve amarrá-las como um sinal na mão, e lhe serão como um frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amém? Sabe, meus irmãos, isso, bem lá em Deuteronômio, né, no 5º livro da Bíblia, na lei de Moisés, princípio para as famílias. Quando Moisés escreveu, olha, foi registrado ali por Moisés, tu inculcarás na mente, você vai ensinar, você vai falar. Como que vai ser isso, pastor? Sentado à mesa, conversando, falando, orientando.
caminhando. Claro que a cultura é diferente da nossa. Se a gente olhar esse texto, vai amarrar, vai colocar na porta, não precisa fazer dessa maneira. Mas você pode orientar, você pode estar junto, você pode estar falando. Como eu disse, eu estou aqui porque os meus pais, o diácono Moisés, a Marlene, minha mãe, meu pai, minha mãe, me criaram nesse caminho. E aí, durante a minha caminhada, os meus avós, meus bisavós, das duas famílias, tanto do meu pai e da minha mãe, nós fomos o quê? Criados nos caminhos de Deus. Talvez você que está aqui hoje, pensa assim, mas o filho foi criado, se desviou. O texto que a gente leu lá atrás, de Provérbios, pode se afastar em algum momento, mas aquela palavra que você semeou está no coração, e no momento certo, é o Senhor que vai colher. Eu tenho certeza que a ansiedade dos pais que estão aqui, mas o meu filho, você semeou, você fez a sua parte no momento certo, sabe? Aquela palavra que você falou, aquela palavra que ele ouviu quando estava na igreja, no momento certo vai frutificar. Vai frutificar. Pode em algum momento você dizer assim, mas está um pouco distante, mas não vai ficar para sempre dessa maneira. A palavra do Senhor vai frutificar. Amém? Versículo 4 diz lá, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Flechas eram lançadas. Que tipo de geração que nós estamos tendo nesse exato momento? Uma geração mimada, uma geração que não quer ser chamada a atenção, não quer que orientem e digam, você está errado, não é desse jeito, não é dessa maneira. Uma geração que não cresce, não atinge maturidade. Infelizmente, muitos pais também não querem que seus filhos cresçam. Deixa que eu resolva o seu problema, deixa que eu faço, deixa que eu pague essa conta, deixa que eu resolva esse problema para você. Sabe, essa herança aqui do versículo 3 que Salomão escreveu, depois ele disse, olha, como flecha nas mãos dos guerreiros, do guerreiro, assim são os filhos, como flecha que é lançada. Eles deveriam reproduzir, ter filhos, e essa nova geração deveria ser uma geração cheia do quê? Da orientação de Deus, cheia do entendimento de Deus. Há uma orientação, do Ministério da Saúde, ontem eu estava vendo, olha, se você puder evitar, não tenha filhos agora. Eu disse, não, essa palavra não é para mim e para a Verônica não, nossa herança daqui a pouco está chegando, amém? Daqui a pouco está chegando. Eu falei, Ministério da Saúde, o quê? Essa orientação, aqui nesse texto também foi mais ou menos assim, porque eles estavam ouvindo que eles não deveriam ter filhos por conta da dificuldade que eles estavam vivendo, por conta da escassez, depois de tanto tempo que eles viveram na Babilônia, tanto tempo de dificuldade, como a gente viu na semana passada, no Salmo 126, agora livres, novamente a sua terra, eles deveriam multiplicar, mas deveriam seguir o padrão de Deus, formar uma nova geração de homens, de filhos, de homens, de mulheres cheias de Deus. Há uma expressão, eu ia estar aqui a cola não, do Ministério Débora, o seu filho não foi feito, como é que é, Débora? Para povoar o inferno. Cadê as mães e os pais? Levanta a mão aí. Seus filhos não foram feitos para povoar o inferno. Seus filhos, a sua herança foi feita para povoar o céu, para ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas está tão difícil, olha, mas está afastado. Creia no Senhor, é Ele que vai fazer. Tenho certeza, a ansiedade, olha, eu queria pegar pela mão, queria fazer, não é assim. É no momento certo, na hora certa. Você e toda a sua família vão estar servindo ao Senhor com alegria. Amém? Sabe, precisamos olhar para aquilo que o salmista aqui, Salomão, nos orienta, sabe, para a gente encerrar, versículo 5, quando ele fala, feliz o homem que enche deles ali, a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que ele estava querendo dizer? Que naquele tempo, no momento de julgamento, ele teria voz, uma voz maior, Muitos, quanto mais filhos tivesse uma acusação, eles estariam ali quando estivesse no tribunal. Quanto mais filhos eles tivessem naquele momento, aumentaria o povo, eles teriam a voz, seria maior, era isso que eles precisavam crer. Pessoas no mesmo propósito,
os pais, os filhos. Poderia chegar a acusação, mas eles iam permanecer. Os filhos ali poderiam interceder pelo pai. Na minha experiência, nesses 11 anos como pastor, antes de ser chamado ou ser consagrado ao ministério da palavra, eu tinha horror a ir em cemitério. Eu não gostava de jeito nenhum, e não gosto também, claro, mas hoje eu entendo que eu tenho que estar lá por uma questão de uma missão. Sempre tem uma família que pede, às vezes um morador do bairro, você pode ir lá dar uma palavra? E tem anos que a gente quebra o recorde, né? Porque é muita gente, às vezes, convidando, você nem conhece, você vai lá para dar uma palavra. Mas uma coisa muito triste acontece, pelo menos umas 3 vezes eu vejo essa cena por ano, quando eu estou no velório. Quando os filhos ou netos querem se jogar ali no buraco ali da cova, né? Diz assim, não, pai, mãe, vó, não, eu quero ir junto, e quer se jogar. Apontando o quê? O remorso, aquilo que não fez, aquilo que poderia ter feito e não fez. Os filhos que estão aqui, a Bíblia nos orienta, aí os mais novos aí, estou olhando para vocês, a honrar o pai e a mãe. O que é honrar o pai e a mãe? É obedecer, é valorizar, é ajudar, é cuidar. Lá nos velórios, que muitas vezes por ano a gente, infelizmente, estamos ali, a gente presencia essa situação. Filhos chorando ali, eu poderia ter feito isso. Se você está chegando o dia das mães, né? Se você tem sua mãe, se você tem seu pai vivo, valorize. Valorize, cuide. Sabe por quê? A família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Sua família, eu tenho certeza que não é perfeita. Por que você diz isso? A minha também não é perfeita. Mas aquele que é perfeito, que é o Senhor, Ele projetou a sua família, a minha família. O lugar para você ser feliz é na sua casa. Sabe, só que a gente pode concluir dizendo o seguinte: sem Deus, tudo é em vão. Retornando ao início. Então, para a gente concluir, não faça nada sem o Senhor, nada. O que você vai fazer amanhã, não faça sem Deus. Não edifique a sua família sem o Senhor. Eu quero encerrar apontando para Cristo, lá em Mateus 7, 24 a 29, Jesus disse, você pode anotar aí, Jesus disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou comparar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as dificuldades, e aquela casa permaneceu de pé. Aquele que ouve e pratica. Agora, aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar com aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio a dificuldade, veio os problemas da vida, os vendavais, não sei como é que está na sua versão aí, mas aquela casa veio abaixo. Para a sua família e a minha família permanecer de pé, edifica cada dia ela na rocha, em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?